beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado pelos mais de 9.700 inscritos, estamos batendo 9.800, vamos lá, se inscreva, dá o like, muito like para a gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. Eu conto com todo o apoio de vocês, porque hoje nós vamos falar aqui no canal Aqui é Grêmio, sobre as notícias do Grêmio que vieram de quinta para essa sexta-feira. E claro, para isso eu criei esse canal para trazer essas notícias, informações e análises do Grêmio. É só vocês clicarem, assistirem. Então se inscreva no canal, inscrever-se, dá essa moral para nós, para a gente poder continuar crescendo. Vamos falar então, porque é o seguinte, teve entrevista do Pedro Jeromel para a gente debater, tem recado do grupo de transição para o grupo profissional. O que será que aconteceu? Saída do Douglas Costa, que foi dita pelo próprio Romildo, presidente Romildo Bolzano, na sua entrevista. A quitação dos atrasados. Mas, Léo, teve atrasados? Tem o salário atrasado dos jogadores? Foi quitado. E a CBF, que divulgou a tabela da Supercopa do Brasil, da categoria feminina, e o Grêmio participa, já começando no dia 4 de fevereiro. Nós vamos falar sobre isso. Vamos lá, então, rapidinho. Passei para vocês quais são os temas deste vídeo. Talvez um vídeo um pouquinho maior, mas então fica até o final aí e dá o like para a gente continuar crescendo, porque o Jeromel veio com palavras fortes na entrevista. Muito tempo sem falar, desde que o Grêmio caiu para a segunda divisão ele não apareceu, não deu entrevista e voltou agora. Não jogou o último jogo, vocês não lembram, com o Atlético Mineiro, mas ele veio e agora foi um pouco forte nas suas palavras, mas foi bem direto, sem pouco assunto, assim, sem dar muito assunto, né, com poucas palavras. Ele falou que foi perguntado sobre a situação dos jogadores que estavam chegando, como se comportariam, e ele disse assim: aqui no Grêmio é tudo muito simples. Comentei agora com os jogadores que chegaram. A gente não precisa ser nenhum mestre, nenhum Cristiano Ronaldo e ter habilidade de Neymar. A gente só precisa se dedicar de coração, jogar com raça e vontade todo o jogo. Assim como eu e o Kahneman fazemos, que a torcida vai gostar de vocês. Então, temos mostrado essa cara para os jogadores novos e os mais jovens, para fazerem o melhor, se entregarem, porque a segunda divisão requer muito isso, e esse é o segredo para você ser um bom profissional, falando sobre a questão de jogar a segunda divisão e como que você precisava se comportar a partir de agora. E aí, na sua primeira manifestação, depois do rebaixamento, quando ele foi perguntado, ele apontou o que precisa mudar neste ano, e ele até deu uma risadinha. A gente não pode perder tanto como perdeu no ano passado. O vestiário sempre foi bom, um ambiente saudável, nunca tivemos problemas. Mas, infelizmente, dentro do campo não correspondemos. Acho que nosso problema foi dentro de campo e essas questões fizeram com que a gente chegasse nesse ponto que estamos hoje. Procurados para repactuar a forma de pagamento devido à queda de arrecadação, ele foi perguntado sobre isso e aí ele cortou já no assunto, já no final. A gente sabe da realidade do clube, a infelicidade que foi o que aconteceu no passado. Estamos conversando para que as coisas aconteçam e o Grêmio não passe por nenhuma dificuldade. Ele deixou em aberto aí se ele vai aceitar ou não, se todo o grupo, as pessoas, os jogadores, né, que têm um salário um pouco mais elevado, se vão fazer essa mudança ou não. Ou seja, ele não quis abrir, não falou nada, e a gente também tem informações a respeito que isso não foi conversado ainda, está sendo zum, mas que pode ser que ocorra em março, tá bom? Porque o Grêmio está controlando aí um pouco as suas finanças com o que tem até março para deixar tudo organizado para o restante do ano. E aí eu quero trazer para vocês o planejamento do elenco e o time de transição do Grêmio, que podem ter um jogo além do planejado. Pois é, isso é uma matéria do Rodrigo Oliveira que ele trouxe ontem. A estreia do time titular está prevista para a terceira rodada, certo? Sábado agora o Grêmio joga contra o Brasil de Pelotas e na próxima quarta-feira o Grêmio joga o profissional contra o São José. A equipe do Mancini jogará também a rodada seguinte, que é contra o Guarani no dia 6. As duas partidas ocorrerão na Arena do Grêmio. Já para a quinta rodada no dia 9, contra o Aimoré, em São Leopoldo, o planejamento ainda não está definido. Existe a possibilidade do time de transição fazer essa partida, uma oportunidade, mas é cogitada também a escalação do time reserva do profissional do Grêmio, comandado pelo Mancini. Na rodada seguinte, contra o Juventude no dia 3 na Arena, retorna os titulares. E aí, na sétima rodada, o time de transição fará uma despedida do Gauchão. No dia 16, o grupo principal
O grupo do técnico César Lopes vai viajar para Frederico Westphalen para o jogo contra União Frederiquense. Então vamos lá, planejamento. 29/1, final de 29 de janeiro, amanhã, Brasil de Pelotas fora, transição joga. Dia 2 de fevereiro, contra São José, vai os titulares. No dia 6, contra o Guarani em casa, joga os titulares. No dia 9 de fevereiro, o Aimoré, reservas ou transição. Dia 13, o Juventude com os titulares. E no dia 16 de fevereiro, União Frederiquense com a transição. Dia 19, o São Luís titulares. 26, Grenal titulares. 5 de março, Novo Hamburgo titulares. E dia 12 de fevereiro, que é jogo antecipado, não, 12 de março, é os titulares contra o Ipiranga. Beleza? Mudou então? 4 para 5 jogos, a transição bem provável, vai depender aí do que vai acontecer agora nos próximos dias. E, lógico, né, como vai estar a situação física dos jogadores do profissional, para ver se precisam ter um pouco mais de trabalho físico e deixar o grupo de transição para dar sequência no Campeonato Gaúcho. O recado que o grupo de transição passou profissional, que eu deixei na matéria, deixei claro, é porque é o seguinte, o Grêmio venceu o Caxias por 2-1, e tem um detalhe muito interessante, que o grupo de transição acabou mostrando que o Grêmio não teve no ano passado, nem mesmo com o próprio Mancini nas últimas 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio acabou caindo. O Wagner Mancini, o Diego Serra e o Denis Abraão acompanharam o jogo do transição e eles saíram com certeza que com as boas, de que tem boas reposições no grupo de transição para o grupo principal. E para encarar uma temporada espinhosa que começou, os guris se mostraram concentrados, foram disciplinados e souberam tanto propor o jogo quanto ser humilde e se defender. Talvez tenham deixado no olhar do Mancini e dos dirigentes que estavam lá um perfil de comportamento que será fundamental nessa caminhada do Grêmio para a elite principal, para a elite do futebol brasileiro. E foi isso que o presidente Romildo falou, que alguns jogadores precisam entender que craque também precisa ser comprometido com o grupo. E eu deixei aqui no vídeo anterior perguntando para quem foi o recado, vocês lembram? Já comenta aqui também o que vocês acham do que essa ideia de que a transição passou foi um espelho para o grupo profissional que não foi tão comprometido assim o ano passado, porque no time titular desse grupo agora, que vai começar a jogar na próxima quarta-feira, só mudou 3 jogadores. O lateral direito, o zagueiro e o extremo, o resto é tudo igual. O que vocês acham? Saída do Douglas Costa foi comentada, matéria do Eduardo Gabardo, que ele trouxe referente à entrevista do presidente Romildo Bolzan, que as negociações da saída do Grêmio envolveu 2 situações diferentes, dependendo da escolha do próximo clube do jogador. Não está definido, o Grêmio não emitiu nenhuma nota dizendo que o contrato está encerrado. Em nenhum momento foi tratada a proibição do meio atacante de atuar em outra equipe no futebol brasileiro, até porque o staff do atleta não aceitaria essa condição. O Grêmio apresentou 2 propostas de pagamento. A primeira com valor de R$7 milhões em 48 parcelas, desde que a escolha seja atuar no exterior. A outra com previsão de um pagamento de um valor inferior. Esta é a condição caso a escolha seja para um time de futebol brasileiro. Ficou dito isso, que um valor muito abaixo se jogar no Brasil e se ele for para fora ele recebe o que ele tem de direito. Douglas Costa teve consulta do Flamengo e escolheu o Los Angeles Galaxy, como eu já trouxe aqui em primeira mão para vocês nos vídeos falando a respeito, que eu tinha já essa informação até do próprio jogador que ele iria para os Estados Unidos. O pré-contrato já foi acertado, a viagem para os Estados Unidos está prevista para início de fevereiro. A estreia no Galaxy na MLS será no dia 27 de fevereiro contra o New York City. E o Grêmio vai desembolsar os R$7 milhões porque já está programado. A CBF divulgou a tabela da Supercopa Feminina do Brasil, que vai ocorrer já nesta quinta-feira. Desculpa, a tabela foi divulgada nesta quinta-feira, com o detalhe das datas, horários e os locais definidos da Supercopa, que vai acontecer no dia 4 de fevereiro a 13 de fevereiro. E as gurias gremistas vão estrear na competição diante do Cruzeiro no dia 4, às 20 horas e 30 minutos, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, com transmissão ao vivo da Sport TV. O torneio terá duração de pouco mais de uma semana e conta com 8 equipes: Corinthians, Cruzeiro, ESMAC do Pará, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras,
e Real Brasília, que figura sempre entre os grandes do futebol brasileiro feminino. Os confrontos ocorrem em jogos únicos, desde a primeira fase, com enfrentamentos que classificam os vencedores para a semifinal, disputada da mesma maneira, assim como a grande final. Em caso de empate, a decisão para o efeito de classificação será definida em meio de disputa de pênaltis, ou seja, vai ser um jogo só de mata e na final vai ser o jogo, se empatar vai para os pênaltis. E quem avança para a próxima fase, conforme a tabela, o Grêmio poderá ter adversários como o Flamengo ou o SMAC que vão se enfrentar, com partidas da semifinal previstas para 9 de fevereiro. Beleza? Vamos lá então? Gostou? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações para continuar vendo vídeos, porque aqui a gente traz tudo sobre o Grêmio.